Olá, seja muito bem-vindo ao EP MesaCast, um programa de entrevista do Rio Previdência, idealizado e realizado pela Escola de Educação Previdenciária, em parceria com a Anucine Filmes Maracanã e a Universidade Estácio de Sá. Hoje a gente vai conversar com a Jaqueline Cabral. A Jaqueline é psicóloga clínica e hospitalar, especializada em oncologia, cuidados paliativos e pesquisa oncológica pelo INCA e mestre em bioética pelo FRJ. Seja bem-vinda, Jaqueline. Obrigado por topar o convite de participar aqui do nosso programa. Tem uma perguntinha para você. Acho que todos nós assim já caminhamos rumo ao envelhecimento e eu acho que em determinado momento da nossas vidas a gente dá o start, dá uma preocupação do que a gente precisa fazer. Então, quais seriam os procedimentos básicos assim que a gente deveria acender nosso alerta para que a gente fique mais cuidadoso com a nossa saúde? A gente está vivendo uma mudança, né, na nossa história enquanto humanidade. Até então, a gente não tinha essa coisa tão comum que era ver pessoas chegando a 80, 90 anos, como a gente tem visto cada vez mais. Então, nós somos talvez uma das primeiras gerações que vai poder não só ver o envelhecer dos outros, mas poder refletir sobre o próprio, né? Então, a gente tem, digamos assim, essa vantagem, né? E envelhecer, também acho que é uma outra coisa importante da gente entender que não é uma coisa que acontece no final, né? A gente envelhece a cada dia que acorda, a cada vez que respira. E aí, talvez, né, trazer esse pensamento sobre como eu quero envelhecer, falando cronologicamente, para o dia a dia, já dê alguma direção para a gente sobre medidas do que eu quero construir hoje, para que no futuro eu tenha o dito envelhecimento saudável, né? Porque quando eu tenho hábitos mais saudáveis hoje, construo uma qualidade de vida, já construo os alicerces para este envelhecimento, quando o meu corpo chegar no que a gente fisicamente espera que seja, né, um processo mais próximo de um declínio, né, que é quando começam a aparecer mais doenças, a gente já tem toda uma caminhada, né? Não é uma coisa do tipo, de repente me descobri idoso. Que muitas vezes é o que acaba acontecendo porque a gente não tinha esse hábito de pensar nesse processo de envelhecer como uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo, né? E pela nossa cultura também, que muitas vezes foca numa produtividade, né? Então a gente passa muito tempo produzindo, preocupado em produzir, em corresponder às demandas sociais, em se fazer jovem mais tempo, mas ao mesmo tempo esse processo de autocuidado para o envelhecimento acaba ficando um pouco perdido, né? Então quanto mais cedo a gente consegue pensar nesse cuidado, mais chance a gente tem de ter um envelhecimento dito saudável, né? E aí quando a gente fala do envelhecimento saudável, a gente está falando também não só do envelhecimento sem doenças ou com menos doenças, né? Mas que tenha uma qualidade de vida, que você possa estar satisfeito com a vida que você construiu, que você possa ter pessoas ou coisas ou tudo junto, né, que te faça sentir satisfeito com a sua trajetória, com a sua história, né? Esse saudável, ele inclui a saúde física, mas também todo um sentido que você dá para sua vida, para as coisas que você passou, para as que você deseja passar, né? Então, a gente vai construindo isso ao longo dos nossos dias, né, para que quando a gente chegue no que a gente hoje chama de velhice, né, isso esteja já um pouco mais sedimentado, né, já mais estruturado, mais concreto. Mas é claro que isso não é uma coisa assim tão simples, né? A gente tem vários outros fatores que vão atravessar isso. Sim, a gente acaba tendo oportunidade também de passar por uma geração que cuida também do envelhecimento, né, dos nossos. Então a gente consegue enxergar ali já algumas coisas que a gente pode mexer mais para frente, que a gente poderia alterar. E te ouvindo, me veio muito o sentido de necessidade de uma preparação, né, de você caminhar se preparando para esse momento, para que tenha não só um preparo financeiro, né, pessoal, mas que tenha uma atividade, né, que tenha algo que se complemente, que tenha um círculo social, que eu acho que também deve fazer uma diferença para a gente ter um envelhecimento saudável, né? Sim, é isso, né? É ao longo do tempo ir construindo o que você deseja para o seu futuro, dentro dos recursos que você tem, né? Nem sempre as coisas também são muito fáceis ou muito acessíveis, né? Muitas vezes a gente vai literalmente ter que correr atrás de conseguir algumas coisas. Mas a ideia é que a gente seja capaz de poder
se planejar. Do mesmo jeito que muitas vezes a gente acaba tendo essa preocupação da aposentadoria, né? Tem alguns profissionais de atividade física, né? Educadores físicos ou que trabalham com essa parte mais da atividade física, que talvez seja o grande carro-chefe hoje em dia, né, do futuro, dizem que fazer atividade física na juventude é como se fosse uma aposentadoria dos músculos para o envelhecimento. Né? E por mais que seja, às vezes, complicado na nossa rotina, né, da juventude ou da vida adulta, de conseguir ter esse padrão, né, de fazer alguma atividade, faz muita diferença, porque é isso, você mantém seus músculos mais fortalecidos, que é uma coisa que te previne, por exemplo, de ter uma queda quando você for mais idoso. Você vai criando reserva muscular, você vai... Inclusive, a nível de saúde mental, né, a atividade física ela ajuda muito a prevenir ansiedade e depressão. Então, a gente tem a atividade física talvez como exemplo mais palpável do que a gente pode fazer hoje, pensando nesse envelhecimento, né, mas que traz um bem-estar atual, né? Você não precisa esperar chegar aos 80 para sentir os efeitos, você vai sentir ao longo do tempo. E acho que isso também é importante quando a gente pensa no conceito do envelhecimento saudável, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo... a gente age como se o envelhecimento fosse uma coisa muito distante, né? Como se fosse, quando eu chegar lá eu penso, né? Quando que muitas coisas são hoje, né? A nossa alimentação, a nossa atividade física, o quanto a gente se desgasta no nosso dia a dia, tudo isso vai se acumulando. Uhum. Eu tive muito esse start a partir de determinado momento, assim. Até então ia vivendo novo, não se preocupava muito com as coisas, e de repente vem essa preocupação, assim, com a atividade física. E outra coisa que eu queria te perguntar é onde entra a alimentação, o papel da alimentação. A alimentação é tão importante quanto a atividade física, né? Porque quando a gente pensa, aí saindo de saudável só enquanto vida como um todo, né? Focando agora na questão do saudável enquanto saúde física, né? A alimentação e a atividade física são dois dos grandes responsáveis pela nossa qualidade de saúde biológica mesmo. Né? A nossa alimentação, ela previne doenças cardíacas, doenças relacionadas a outras partes importantes do corpo, a própria diminuição das complicações da diabetes, né? Porque não necessariamente a pessoa não vai ter, né? Depende muito de estruturas do próprio organismo. Mas é essa ideia, né, de que são coisas muito simples do nosso dia a dia, né? Uma alimentação com mais fibras, mais vegetais, uma coisa mais, né, mais voltada para uma coisa menos ultraprocessada, né? Mais próxima do natural, digamos assim, né? Como era mais antigamente, já é um ponto que ajuda, né, bastante nessa coisa do processo de envelhecimento, porque justamente, né, o que a gente vê no padrão dos adoecimentos é quando a pessoa chega aos 60 com um infarto ou com alguma outra questão desse tipo, muitas vezes está relacionada aos hábitos que ela começou a ter aos 30, aos 20, na infância. Né? Então, são coisas que a gente vai conseguindo meio que moldar ao longo do tempo. Não necessariamente é tão simples também, né? Porque a alimentação não é só comer. Né? A gente tem uma cultura muito voltada para a celebração através da comida. O significado que a gente dá para a alimentação, às vezes, é muito emocional. Né? Você não faz uma festa de aniversário muitas vezes, sem uma cerveja, sem uma alimentação um pouco mais pesada, um churrasco, uma coisa assim. Né? Então, é entender que o problema não é você ter momentos de alimentação em que você extrapole um pouco, mas é que a alimentação seja mais balanceada ao longo do tempo. Né? Que acho que é uma outra coisa também que quando a gente pensa na nossa nutrição, muitas vezes isso se reflete muito nas dietas, né? Quando a pessoa faz dieta, que é um estado do tipo, hoje eu estou seguindo essa dieta até alcançar um objetivo lá, seja emagrecer, melhorar a saúde, enfim. E aí se esquece que a nossa alimentação é uma coisa que a gente vai fazer todo dia até o final da nossa vida. Então não dá pra gente viver do tipo, hoje eu não como isso porque eu quero perder peso, mas amanhã eu vou comer o dobro. Né? Então o ideal é a gente conseguir construir também essa relação com a alimentação, do mesmo jeito com a atividade física, onde a gente entenda que isso é parte da nossa vida. Isso é parte da nossa história. E eu fazer uma alimentação que me faz bem, que faz me sentir melhor, é um cuidado comigo mesmo também. Hoje em dia a gente consegue ver uma abertura maior para esse tipo de comunicação, esse tipo de diálogo, né? E uma coisa que me chama a atenção também
é o preparo de quem está próximo dessas pessoas que estão envelhecendo, assim, né? Na ajuda, no auxílio. Você tem alguma dica assim, para passar para quem tem um idoso e está convivendo com uma pessoa que está envelhecendo em casa? Olha, a gente está tendo alguns fenômenos em relação ao cuidado, né, que são muito, acho que característicos da nossa época, né? Hoje, como a gente tem um padrão mais comum em relação ao tempo em que se tem filhos, né? A gente está tendo um evento que eles já nomearam de geração sanduíche, em que você tem, geralmente, uma pessoa na faixa dos 30, 40 anos que é responsável por cuidar de crianças e de idosos. Geralmente ela cuida dos filhos e dos pais. Ou você tem idosos cuidando de netos, né? E são gerações que acabaram tendo que conviver juntas, o que antes talvez não fosse tão comum, ou fosse mais de uma outra organização. E isso gera um certo tipo de sobrecarga, né? Porque ninguém treinou ninguém para cuidar dos pais com 80, 90 anos e, ao mesmo tempo, ter que cuidar de crianças, sejam os netos ou os filhos que são mais novos, né? E fora as demandas, né? Que são demandas de cuidado que, às vezes, exigem muito de quem está ali. Então, a gente tem um cenário, muitas vezes, em que se acumula esses cuidados, né? Isso, principalmente para a figura feminina, isso tem ficado mais marcante, né? Então, tanto o envelhecimento do outro quanto o próprio envelhecimento, acho que uma das palavras que mais ajuda a gente a chegar na ideia do saudável é realmente a ideia do autocuidado. É você conseguir entender o que é importante para você, qual é o seu limite na hora de lidar com o outro, né? Porque às vezes não é fácil cuidar do pai, da mãe, dos avós, né? Até porque às vezes as pessoas têm personalidades que não são compatíveis com ser cuidadas, né? Muita gente passa a vida inteira se virando sozinho, independente. E aí, deixar de ser independente para depender dos filhos ou dos netos, às vezes é uma coisa que beira o inadmissível, né? Então, não só o autocuidado da pessoa já idosa, né, que às vezes também fica muito prejudicado e vai precisar dessa ajuda, mas que o próprio cuidador consiga enxergar momentos onde ele possa se cuidar no meio dessa história toda. Complexo. Né? Que é muito difícil. E tanto na psicologia, mas nos campos da área da saúde, hoje em dia a gente tem essa preocupação também com essa pessoa que cuida. Porque você vai assumindo tarefas e quando você cuida de um idoso, principalmente quando essa pessoa é da sua família, você não está só acumulando tarefas do tipo ajudar a tomar medicação, ajudar a dar banho. Às vezes, além disso, você tem que ser responsável por cuidar da casa, fazer a alimentação, ir no banco, resolver alguma coisa de INSS, você tem que... Enfim, você tem uma gestão ali de atividades que é muito complexa. E muitas vezes é uma pessoa ou duas que vão fazer. Então, pensar tanto no que a pessoa pode, enquanto autocuidado, e também construir pontes, né? Tanto que ela consiga ter apoio de amigos ou de outras redes sociais que ela vai conseguindo construir, mas até também de políticas públicas e políticas ali, né, no entorno, seja tanto do ponto de vista da questão de uma clínica da família ou de uma outra instituição como a que vocês estão fazendo parte, né, voltado para esse cuidado dessas pessoas que cuidam dos idosos, né, porque o idoso dificilmente ele está sozinho num contexto. E muitas vezes esse cuidador ele não tem muito espaço social para ser enxergado como uma pessoa sobrecarregada. Certo. E já aqui falando sobre as redes, né, as conexões, a importância de ter outras relações, assim, para ter a mente mais arejada. Pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Esse é um tópico que às vezes é difícil, porque a gente está também numa cultura que, por mais que a gente incentive essa exposição nas redes virtuais, né, de você sabe da vida de todo mundo pelo celular, e você teoricamente tem o WhatsApp e outras ferramentas para manter um contato mais instantâneo, ao mesmo tempo as pessoas ficam cada vez mais solitárias, porque as conversas elas se tornam meme, se tornam aquelas coisas muito pontuais que não viram de fato uma coisa mais profunda, né? Então você está vindo de um movimento em que as pessoas são cada vez menos interativas de verdade, né? As interações são muito mais superficiais, para pessoas que estão envelhecendo com menos amigos ou então saindo menos de casa. Cada vez mais comum as pessoas fazerem atividades em casa só, né? O que por si só não é negativo, mas é isso. Você vai minando essas interações sociais muitas vezes. Então, enquanto espaço político, né, é muito importante que você tenha um grupo voltado para uma atividade das pessoas mais idosas numa clínica da família, que você tenha
outros espaços de convivência para essa população mais envelhecida, porque muitas vezes, além deles não terem tanta facilidade assim de estar saindo ou de ter contato com a própria família, né, que os ritmos de cada um da família às vezes é muito diferente, é comum também que as pessoas já tenham perdido outras pessoas, né? Então, às vezes, você era uma pessoa cercada de amigos ou de familiares, mas você era o mais novo, e aí as pessoas vão falecendo ou vão se mudando, e isso vai se distanciando, e quando você vê, você já não tem mais uma rede tão próxima. Né? Então, poder participar de uma atividade física na praça, de uma atividade de caminhada, participar de ou até alguma coisa religiosa, né? Esse é um meio social que, para muitos idosos e pessoas adultas mesmo, é uma oportunidade de estar conhecendo gente nova, de estar conversando outras coisas, até de interagir com pessoas mais novas, né? Às vezes isso também ajuda, porque você pode ver outras coisas, ouvir outras coisas, né? E aí vai tentando construir, né, uma ampliação dessa rede de apoio, né? Porque muitas vezes acaba ficando limitado, né? E diante da forma como a gente tem visto as coisas, principalmente no nosso lado mais ocidental, né? Parece que é cada vez mais comum esse afastamento dos laços, né? As pessoas ficam cada um mais na sua, né? Então, muitas vezes esses espaços públicos ajudam a criar esses vínculos. E as próprias pessoas podem também tentar, né, ir atrás de descobrir alguma coisa que ela goste de fazer e que ela queira compartilhar com outras pessoas. Isso é importantíssimo, ter um estímulo para um ambiente saudável também, né? Sim, não dá para pensar em envelhecimento saudável sem ambiente saudável também. E talvez esse seja um grande desafio nosso, né? Que é um ambiente que seja saudável e acessível. Porque outra coisa, quando a gente está falando de envelhecimento, são de alterações na funcionalidade. As pessoas já não andam na mesma velocidade, às vezes ficam com dificuldade para se comunicar, para escutar. Então, também, como a gente torna esses ambientes frequentáveis, né? E não necessariamente só no envelhecimento da pessoa cronologicamente mais idosa, mas você pode ter alguma questão motora, algum outro tipo de deficiência ao longo dos anos, você sendo mais jovem, né? E o quanto a nossa sociedade também ainda precisa avançar muito nesse ponto, né? Para tornar os espaços acessíveis para todos, de fato. Você falou uma coisa que também que me lembrou prevenção, assim, a prevenção de doenças, principalmente as que surgem com mais frequência, né? A gente tem algum programa de incentivo, né, que acolha a prevenção, quem vai procurar ali para conseguir chegar com mais qualidade de vida numa idade mais avançada? Boa parte do funcionamento, né, da atenção básica é voltado para a promoção e prevenção. Então, a gente vai ver as campanhas, né, as mais famosas são tipo Outubro Rosa, Novembro Azul, que são campanhas voltadas para a prevenção do câncer, né, que é uma doença muito mais comum no envelhecimento, até porque ela está muito associada à forma como as células no corpo se reproduziram. Enquanto mais tempo você vive, mais chance dessas células cometerem alguma falha e isso se repercutir é maior. Então, você tem uma chance do corpo se prejudicar mais, porque você vai entrando em contato com mais coisas, né? Você está mais exposto à poluição, a agentes químicos, uma alimentação não tão saudável, enfim. Você vai somando exposições e você acaba ficando mais vulnerável com o passar do tempo, né? E a nossa própria imunidade também vai se modificando com o envelhecimento, né? Então, e daí, né, não só para o câncer, mas para a própria diabetes, para a hipertensão. Vou citar também, no caso, o funcionamento antitabagista, né? O modelo que a gente tem hoje de você ir e fazer um acompanhamento para parar de fumar. Tudo isso é muito importante, né? E que foca muito nessa prevenção, porque muitas vezes você, contornando algumas pequenas coisas, assim, você já ajuda bastante nessa questão do envelhecimento, né? Outras medidas de prevenção que são até mais corriqueiras, não necessariamente mais acessíveis, por exemplo, o uso de protetor solar, né? Para o câncer de pele é uma ótima forma de prevenção, que não necessariamente todas as pessoas vão ter a mesma acessibilidade, mas que é uma das formas de prevenção mais conhecidas que também a gente poderia ter hoje em dia. Pô, super interessante. Eu gostei muito da gente falar sobre atividade física. E aí eu queria voltar um pouquinho nesse tema, porque eu vi em alguns lugares, algumas matérias, falando de como as academias passaram a ter mais
pessoas de mais idade ali, né? Que não era um ambiente muito frequentado por esse perfil. E aí eu queria perguntar para você qual a relação que isso tem com chegar de forma independente, ter mais independência na velhice. Toda. Porque você faz uma reserva muscular e quando a pessoa é mais idosa, e já falamos das pessoas geralmente com mais de 70, 80 anos, você tem uma tendência ao enfraquecimento muscular, ósseo e tudo mais, né? E como a pessoa geralmente também está com um sistema imunológico um pouco mais frágil, começam a aparecer mais infecções oportunistas ou infecções que qualquer pessoa tem, mas que a recuperação é diferente, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa de 80 anos que tem uma infecção urinária de repetição, a tendência é que eu fique no hospital mais vezes. E um paciente mais idoso no hospital, ele tem uma tendência a ter perda muscular, a ficar mais acamado. Então, todas essas coisas vão se acumulando. Se você já tinha uma estrutura física, um preparo físico, não quer dizer que você vai ficar 100%, né? Que você não vai perder nada, mas a chance de você se recuperar mais rápido é maior porque o seu corpo está mais preparado, digamos assim, para passar por um tempo de privação ou de menos autonomia. Então, você poupa você mesmo de outras coisas. E para além disso, né, da pessoa que precisa ficar acamada e tudo mais, até mesmo, né, da questão de liberdade de movimento, que é uma das grandes queixas também das pessoas com o passar dos anos, né? Você já não consegue mais se abaixar tão rápido, se levantar tão rápido, o risco de cair. Tudo isso tende a ser diferente quando você já treinou seu corpo minimamente para lidar com aquilo. Né? Então tem uns exercícios que a gente faz na academia que muitas vezes parecem sem sentido, né? Mas é aquilo, né? O movimento de esticar o braço para pegar uma coisa no alto, ou de se agachar e conseguir levantar sem ficar tonto, enfim. São coisas que muitas vezes hoje não parecem importantes, mas que quando você tiver 80, 75, você vai ver que faz diferença conseguir fazer isso, né? Não precisar que outra pessoa faça tudo para você. E a gente tá. E é isso, né, que você falou. Desde o momento que a gente nasce, a gente já começa nesse caminho do envelhecimento e vai embora. Então, acho que essa nossa conversa aqui proporcionou muito esse encontro de informações, não só para pessoas mais idosas, né, mas para pessoas com uma geração um pouco mais nova, para acender esse alerta também de se preocupar, de se atentar, né, para não deixar para fazer isso mais à frente, quando talvez já não tenha muita opção, assim, né, quando já acaba chegando num ponto onde você precisa depender de outras pessoas, e enfim. Então, acho que trabalhar com atividade física, com atenção ao autocuidado, com a atenção à alimentação, são coisas que a gente pode fazer agora, dentro do tempo que a gente tem dentro dessa correria, né, que também é um desafio muito grande. A gente vive num mundo que cada vez mais acelerado, mas eu acho que é algo muito urgente, né, porque é pra gente mesmo e a gente chega lá sozinho, né? Sim, e acho que é uma coisa também que eu gostaria de incluir com essa parte do autocuidado, é uma tendência à naturalização que a gente tem de alguns sofrimentos e alguns sintomas que a gente tem ao longo do tempo, né? E que no envelhecimento isso acaba, às vezes, ficando mais marcado, né? Então, por exemplo, você percebe que tem uma diferença no seu corpo, mas você deixa passar. E aí, às vezes, quando você se dá conta daquilo ali, já é um problema muito maior, né? Então, quando a gente fala de prevenção, muitas vezes tem relação com isso também, né? De não tratar as coisas só como, isso é coisa da idade. Ele tá mais cabisbaixo, não quer mais interagir com ninguém, é coisa da idade. Tá esquecendo muito, mas ainda consegue pegar um ônibus sozinho, é coisa da idade, né? A gente só vai ter certeza que uma coisa é uma coisa da idade se a gente investigar. Então é muito importante que qualquer alteração seja considerada uma alteração e que ela precisa de alguma observação. E isso vale pra gente também. Né? Às vezes são alterações que parecem pequenas, mas que lá na frente você vai ver que, poxa, né, perdi um caminho aqui, né, porque não percebia antes, ou percebi, mas deixei para lá porque não estava com tempo para olhar. Maravilha, Jaque. Chegamos ao final aqui. Quero te agradecer por aceitar o convite. Eu que agradeço a oportunidade. E por trazer essas informações tão importantes assim, para a gente.
E eu acho que a gente vai se ver mais para frente em outros programas Espero aí, que sim. em mais temas. É assim que eu gosto bastante. Tá bom, obrigado. Você segue acompanhando a gente aqui nas redes sociais, no YouTube, e até o próximo programa.